Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. Nós estamos aqui hoje, irmãos, no intuito de estudar a palavra de Yahweh e de falar um pouco a respeito de repreensão. O que é uma repreensão e como receber uma repreensão e ainda assim agradecer àquele que te repreendeu, ou melhor, que te repreendeu. Repreenda-me o justo e será isso muito bom. Será como óleo sobre a minha cabeça. O salmista já dizia. Quando o justo repreende, há crescimento, irmãos. Quando o justo repreende, há progresso, há ensino. E nós precisamos ter um espírito preparado e pronto para estar a receber elogios e também repreensão. E sem mais delongas, nós hoje vamos falar de repreensão, e sem mais delongas, eu convido a vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao 14, que diz o seguinte: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Aqui é o apóstolo Shaul falando. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que era da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Em outros, deixa eu ver se eu acho um texto aqui, deixa eu terminar de ler, vou procurar um texto que fala de hipocrisia. Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, que se eu achar o texto que fala aqui de simulação e hipocrisia, vocês vão entender do que eu estou falando. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Deixa eu ver aqui, irmão, se eu acho que alguma tradição que no lugar de dissimulação, dissimulavam, né? Entra a palavra hipocrisia aí. Deixa eu ver aqui alguma tradução que vai me levar a essa versão. Resistir-lhe na cara, dissimulavam. Tem alguma tradução que fala hipocrisia. Dissimularam, misturava com eles. Deixa eu ver aqui, ver se tem uma versão que fala hipocrisia. Aqui, essa versão fala hipocrisia. Ó. Os outros judeus também começaram a fingir com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Tá vendo, irmãos? Pela hipocrisia deles. Então, o apóstolo Shaul, ele está aqui, irmãos, repreendendo a Pedro na presença de todos, porque Pedro era repreensível. E por que eu estou abrindo esse estudo com essa parte de repreensão, irmãos? Porque nós somos seres humanos, cometemos falhas e em muitas das vezes, somos repreensíveis. E muitas das vezes nós somos repreensíveis. Por que nós somos repreensíveis? Porque nós erramos, irmãos. Nós somos seres humanos, nós não somos semi-ial ou semi-divino. Nós não somos. Nós temos que lembrar disso aí, que nós cometemos erros. E Pedro aqui, irmãos, foi repreendido. E na presença de todos, porque Pedro dissimulava, Pedro agia com hipocrisia. Porque enquanto ele estava na presença do gentio ali, sem uma presença de alguém que era Ialdim, que era da circuncisão, porque os gentios, irmãos, a circuncisão não cabe às nações gentílicas. E hoje não cabe em nenhuma nação mais, nem mesmo nas nações de judeu, porque
nas nações gentílicas e nas nações dos Ialdim, hoje a circuncisão não tem mais valor. Nada é, nem para os Ialdim e nem para os judeus. Mas naquele tempo, naquela estrutura, o povo Ialdim, eles abraçavam a circuncisão. Para uma pessoa ser aceito, para um gentílico ser aceito no meio dos Ialdim, precisava circuncidar-se. Senão não era aceito. E era assim antes de Yahshua morrer e ressuscitar. Antes de Yahshua cumprir toda a velha aliança, era dessa forma que um gentílico era aceito como Ialdim. Ele tinha que circuncidar. Mas Yahshua derrubou essa parede. E Pedro, quando estava no meio do gentil, que não tinha presença de Ialdim, ele vivia como gentil, irmão. Comia com eles, conversava com eles. Mas quando foram se aproximando alguns judeus, ele dissimulou. Ele foi hipócrita. Ele começou agora a se retirar do povo gentílico, porque já era natural o povo gentílico ser desmerecido, ser desfavorecido pelo povo Ialdim. Então Pedro começou agora a se retirar. Aí Shaul disse, opa, como é que você pode ser Ialdim? Antes do povo Ialdim chegar, você estava aqui conversando com eles, vivendo no meio deles, e dissimuladamente, vivendo tranquilamente, sem nenhum problema. E agora que chegaram os Ialdim, você agora vai se retirando? Como que eles fossem, como que se o gentil fosse um povo repugnante? Que isso, Pedro? Não é assim que se vive. E hoje aqui, irmãos, eu abri com esse texto, porque eu quero tocar num assunto muito importante, muito sério. E aqui, irmãos, eu não preciso lisonjear ninguém, não. Porque eu sou profeta numa categoria muito elevada, irmãos. Muito elevada no sentido da conjuntura profética dos nossos dias. Por exemplo, na categoria do nosso irmão Romilson, que também é profeta. E ele está inserido, irmão, na categoria daquele profeta que come o livro, que é doce na boca e amargo no estômago. Porque ele anuncia o arrebatamento, isso é doce na boca de qualquer um, e quando o arrebatamento não acontece, isso é uma amargura só na vida daqueles que estavam esperando o arrebatamento não aconteceu. Mas isso não torna o irmão Romilson um falso profeta. Sempre vou rebater nessa tecla. Ele é um Ialdim, ele é um profeta de Ial. Ele fala por Ial. Ele é inspirado por Ial. Mas existe a fragilidade humana. Ial, irmãos, ele coloca os oráculos deles no vaso de barro. Quem é o vaso de barro? Somos nós. E quando fala vaso de barro, irmãos, é para mostrar a nossa fragilidade. Porque nós somos vasos de barro, ainda estamos nessa natureza. E, infelizmente, todos nós temos fraqueza. É possível que um dia eu possa trazer aqui uma mensagem que possa estar equivocada em algum aspecto, e o próprio irmão Romilson pode vir aqui me repreender, sem problema nenhum. Se ele abrir as escrituras, me mostrar que eu estou equivocado, a repreensão dele vai ser como óleo sobre a minha cabeça. Eu vou aceitar com amor, com respeito e com determinação, com justiça e lealdade. Mas eu quero aqui, irmão, trazer uma repreensão a respeito sobre o quarto evangelho. O quarto evangelho, irmão, ele, na boca do nosso irmão Romilson, ele heretizou todo o quarto evangelho. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos pegar e heretizar todo o quarto evangelho. O evangelho de João, irmãos, tem muitas heresias, sim. Tem muito fermento dos fariseus nele. Mas ele não é 100% herético, como parece que o irmão Romilson deixa passar para nós. O quarto evangelho não é 100% herético, eu vou provar para vocês aqui. Porque, irmão, se eu acreditar que o quarto evangelho é 100% herético, eu vou ter problema. E não é problema teológico. Porque aqui, irmãos, nós não estudamos teologia. Aqui nós estudamos
iaudeologia, iaologia. Nós não estudamos teologia, estudo sobre Deus. Não, aqui é o estudo sobre Iau. Aqui é estudo sobre Iau, iaologia. E na iaologia, se nós aceitarmos que o quarto evangelho é todo heretizado, nós vamos ter problema com alguns versículos. E olha como separei muito, não, irmão. Separei apenas 2 versículos. E se você aceitar que o quarto evangelho é todo heretizado, então nós vamos ter problema com João 14, 28. Eu vou abrir aqui para vocês. E a propósito, irmãos, eu quero aqui dar uma satisfação a vocês. Na última live, da primeira e última live até agora, que eu só fiz uma live, e ela deu problema, e eu não vou fazer live agora, enquanto eu não resolver esses problemas de delay, esses problemas de o áudio ficar mudo, eu vou continuar gravando o vídeo. E o assunto da live que nós postamos aqui no Shabat passado, no último dia 8, eu vou voltar com aquele assunto, mas em gravação, não em live, até para não ter o prejuízo que nós tivemos de perca ou perda de áudio, entendeu? É isso que eu quero avisar os irmãos, e fiquem atentos, porque aquele assunto é muito importante e nós vamos trazer ele à baila. Primeiro eu estou trazendo esse porque eu vi que é de suma importância, irmãos, trazer essa repreensão, essa exortação, essa admoestação a respeito aqui desse equívoco que o nosso irmão Romilson comete, dizendo que todo o quarto evangelho é herético, e ele não é. E vamos aqui, nós vamos agora em João 14, 28, porque essa estrutura, irmãos, de João 14, 28, nós não encontramos em nenhum outro evangelho. E olha que aí é uma estrutura, irmãos, que joga por terra a Trindade. Joga por terra a Trindade. João 14, 28. Essa estrutura aqui, se você disser que isso aqui é paganizado, então, irmãos, tem alguma coisa errada. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Essa expressão aqui, irmãos, joga por terra a Trindade, porque aqui, irmãos, nesse texto, ele está dizendo, e Alcha está falando, que o Pai é maior do que ele. Então joga por terra a Trindade, porque a doutrina da Trindade, ela ensina que Pai, Filho e Espírito Santo estão em pé de igualdade. Eu sei que o Pai e o Ruach Kadosh, ele está em pé de igualdade porque o Ruach Kadosh é o Espírito do Pai. Não é uma segunda pessoa separada do Pai ou nem mesmo uma terceira pessoa. O Ruach Kadosh é o Espírito do Pai. E eu aqui, irmãos, eu estou colocando essa expressão Ruach Kadosh, porque essa expressão traz o relacionamento que o pai tem com seus filhos. O Ruach Kadosh é uma expressão pura, uma expressão sagrada, não é uma expressão de separação. Que quando você usa a expressão Espírito Santo, é uma expressão de separação. Em que sentido? Iau é separado dos demônios, não tem nada a ver com ele, que quando o sentido da palavra santo é separado. Então, Iau não tem nada a ver com os demônios. Lá na macumba, quando os macumbeiros lá dizem que vai acender uma vela para o santo, eles estão dizendo que eles vão acender uma vela para os demônios, porque os demônios eles são separados do pai. O pai não tem nada com os demônios, e nem mesmo o filho, nem mesmo os anjos que ficaram do lado do pai tem nada a ver com o demônio. Então o demônio é separado. A expressão santa, santo, quando é colocada se referindo ao demônio, é realmente separado. E quando os anjos no céu
Isso é um texto paganizado das Escrituras, porque os anjos no céu, jamais eles ficam diante de algo dizendo separado, separado, separado. Os anjos, eles sempre dizem puro, 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 perfeito, 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 justo, justo, justo. Nunca separado, separado, separado. Estão entendendo, irmãos? Então é isso que eu quero colocar para vocês. Quando eu coloco Ruach Kadosh, o Ruach Kadosh, nele abrange, irmão, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de união, tudo que é de boa fama. No Ruach Kadosh, a expressão exata da pureza, do sagrado, daquilo que é perfeito, se configura na expressão Ruach Kadosh. Que quando você fala no Ruach Kadosh, você está falando do Espírito do Pai em amor e relacionamento com suas criaturas que são leais a eles, que são fiéis, leais dentro do contexto puro e perfeito da palavra. Então, quando nós nos referimos ao Ruach Kadosh, é nesse sentido. Quando nós devemos falar de separação de Ial a respeito das coisas ruins, por exemplo, em relação ao pecado, Ial é santo, porque ele é separado do pecado. Em relação aos demônios, Ial é santo, porque ele é separado dos pecados. Agora, em relação aos filhos de Ial, aos obediente filho de Ial, Ial é puro, Ial é justo, Ial é unido, Ial age com sinergia com seus filhos. Eu estou dando só uma pincelada a respeito que nós temos que fazer, ter um discernimento das coisas. Mas o que eu quero chegar aqui, irmãos, dentro de toda essa estrutura, o irmão Romilson, repito, ele é profeta, ele fala por Ial, mas ele comete equívocos que não vão fazer com que ele perca a salvação dele. Porque o eleito, irmão, não perde a salvação. O eleito, ele perde galardão. Ial disse que quem ensinasse de acordo com o que está nas Escrituras, de acordo com o que está nas Escrituras, do que foi inspirado por ele, seria chamado grande no reino dele, no reino do Chamaim. Então, quando o irmão Romilson diz que todo o quarto evangelho é paganizado, ele está dizendo aqui que essa expressão que Alcha está falando a respeito do lugar e da liderança do pai não é verdadeira. E Alcha está dizendo que o pai é maior do que ele. Então, se essa expressão aqui está lá no quarto evangelho, eu não conheço essa expressão nos outros evangelhos. Não conheço em Matitial, não conheço em Lucas, não conheço em Marcos, essa expressão que Alcha nos mostra que o Pai é maior do que ele, ela não está configurada em nenhum outro evangelho. E essa expressão, irmão, ela joga por terra a Trindade, joga por terra o fato de os trinitarianos dizer que Alcha está em pé de igualdade com o Pai. Essa expressão aí joga por terra. O próprio Alcha está dizendo que o Pai é maior do que ele. E se o Pai é maior do que ele, logo o Pai é o soberano, é o supremo. É o que merece de fato adoração. Então, eu quero aqui trazer essa admoestação, essa repreensão na presença de todo irmão, porque eu não rasgo seda para ninguém não, irmãos. Eu não tenho que estar puxando sardinha, porque o irmão Romilson tem uma parte importante dentro da conjuntura profética dos nossos dias. Eu não tenho que estar aqui alisando a cabeça dele, porque eu sei que ele fala por Ial. Ele fala por Ial, mas não viu Pedro? Pedro estava equivocado, irmãos. Pedro estava sendo hipócrita, estava praticando hipocrisia. Na frente dos gentílicos, ele vivia como gentílico. Quando chegava os Ialdim, ele dissimulava, ele se afastava dos gentios. E Paulo repreendeu na presença de todos. Shaul repreendeu na presença de todos. Essa é a realidade dos fatos, meus irmãos. E eu não estou aqui, irmãos, para passar a manteiga no bigode do gato, não.
Não estou aqui para passar manteiga no bigode do gato, não, meu irmão. Eu estou aqui para viver como um Yeldim, como aquele que não tem do que se envergonhar. Eu não tenho aqui para ficar lisonjeando ninguém, não, irmão. Para ficar lisonjeando administrador de grupo, para que eu possa ter a porta aberta lá, para que a mensagem de algo chegue aos irmãos dos grupos. Não estou aqui para isso, não, meu irmão. Eu estou aqui para pregar o evangelho. Eu estou aqui para botar minha cara a tapa, ó, botar a cara a tapa. Essa que é a realidade dos fatos. E nós não estamos aqui, irmão, para estar falando do conto da carochinha, não. Aqui, nesse canal, nas nossas redes, no Yal Shalaim no Zap, no Yal Shalaim no Facebook. Irmãos, nós estamos aqui para deliberar a respeito de todo e qualquer assunto. E aí de quem vir com palavra de baixo calão aqui, não sou eu que excluo. Eu jamais excluí alguém, irmão, nem mesmo dos nossos canais, das nossas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. E por falar nisso, o nosso irmão Romilson também é repreensivo a esse aspecto. O que Alcho ensinou, irmãos? Que o joio deve crescer junto. O joio deve crescer junto com o trigo até o final. E vocês sabem que se vocês aparecer lá no grupo Atalaia de Al, no Facebook, no Zap, se você aparecer lá com assuntos fora dos 4 pilares, que para eles os 4 pilares é as 4 maravilhas do mundo. E eu não estou dizendo que os 4 pilares estão errados, não, irmão. Eles estão certos. Oração, imersão, jejum, oração, imersão, jejum, qual é o outro? Oração e partir do pão. Oração, imersão, jejum e o partir do pão. Fecho com os 4, irmãos. Fecho com os 4 pilares. Mas esses 4 pilares não são as 4 maravilhas do Evangelho, não, irmãos. Não são. Um só pilar sustenta todos esses 4. Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach é o pilar da verdade e é também o fundamento da verdade. E ele traz não só esses 4 pilares em sua doutrina, em seus ensinamentos. Ele traz o pilar da verdade, que eu vejo pouco falar. Pouco falar, irmãos. O pilar da verdade. E o pilar da verdade não pode faltar. Qual o modelo da Terra que está correto de acordo com as Escrituras? É a Terra esférica? É a Terra plana? É o heliocentrismo? O que é o heliocentrismo? A Terra como sendo uma poeira cósmica. Esse é o heliocentrismo. A Terra como sendo uma poeira cósmica. Mas o terraplanista, o modelo Terra plana, a Terra é o maior da criação do nosso sistema que Yahweh criou. A Terra é o maior de todos. Até porque, no futuro, a Terra será a capital do universo, irmãos. E também do multiverso. A Terra será a capital do universo aqui, porque a nova Yahshua descerá e Yahshua irá reinar aqui por 1000 anos. Então a Terra será a capital do universo. E por ocasião, depois desse milênio de reino que Yahshua reinará, a Terra, ela vai ser a capital do multiverso, não só do universo, mas do multiverso, porque Yahweh vai fazer nova todas as coisas, quando Yahshua entregar o reino nas suas mãos, no final do milênio. Então, irmãos, tem muitas coisas repreensíveis no ministério do nosso irmão Romilson. Porém, nada que impeça dele herdar o reino, mas que impede dele receber galardão maior. Porque quem ensina de acordo com o que está nas Escrituras, por exemplo, quando eu chego e paganizo todo o 4º evangelho, eu estou paganizando o que nós acabamos de ler agora aqui, irmãos. Quando eu estou paganizando o 4º evangelho, eu estou dizendo que o que Yahshua disse a respeito
da importância do pai, não vale nada. E Yahshua está dizendo, em João 14, 28, que Yahweh é maior do que ele. O pai é maior do que ele. E isso é heresia, irmãos? Que está ali em João 14, 28. E tem uma outra expressão também que Yahshua nos ensina, que está somente no quarto evangelho, eu não vejo em nenhum outro evangelho. João 17, João 17, verso 3. João 17, verso 3. João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, olha só, a ti só, por único Criador, ou seja, por único Ial, por único Criador verdadeiro, por único Ial verdadeiro, e a Yahshua a quem enviaste. Olha só que expressão, irmãos, que você só vê no quarto evangelho. E Yahshua está dizendo que a vida eterna passa por nós conhecermos ao Pai como o único verdadeiro, como o único Ial verdadeiro, como o único Criador verdadeiro, e conhecer a Yahshua a quem ele enviou. Porque, irmãos, se nós não conhecermos Yahshua, não sabermos quem Yahshua é, nós vamos cometer idolatria. Porque é exatamente isso que acontece com Laodiceia. Laodiceia está adorando, não está adorando nem Yahshua, está adorando lá o porco, o Jesus Cristo. Ele está adorando o porco. Mas se ela tivesse a informação que ela tem, vamos tirar lá o nome do porco e colocar Yahshua. Vamos dizer que Laodiceia estivesse adorando Yahshua. Ela ainda assim estaria debaixo de idolatria. Porque Yahshua não pode ser adorado. Por isso é importante nós conhecermos a Yahshua, saber quem Yahshua é, para não colocarmos nossa adoração em cima de Yahshua. Essa é a realidade dos fatos, meus irmãos. Agora, eu posso dizer para você que esse texto é paganizado, que esse texto é herético, onde Yahshua nos mostra que o Pai é o único Ial verdadeiro, que o Pai é o único Criador verdadeiro. Porque a gente sabe, irmãos, por detrás da palavra Senhor e da palavra Deus, por detrás da palavra Senhor, eu leio Ial. No lugar da palavra Senhor, eu leio Ial. E no lugar da palavra Deus, eu leio Criador. Está entendendo, irmãos? E Yahshua está dizendo aí, em João 17, 3, que Ial é o único Criador verdadeiro. E que nós precisamos conhecê-lo. E que precisamos também conhecer ele próprio. Porque se nós conhecermos a Yahshua, nós vamos entender que ele é criatura, que ele é o primeiro da criação, que ele foi o primeiro a ser criado e que, portanto, não pode ser adorado. Agora, essa informação, nós só encontramos elas, irmão. Nós só encontramos ela, no sentido do jeito que está aqui, só em João. Não encontramos em Matitial, não encontramos em Lucas, não encontramos em Marco, não encontramos nas cartas de Paulo. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? Está entendendo, Ialdinho? Você está entendendo a profundidade das coisas? Esse amigo que vos fala, eu falo calçado com meus pés na rocha, Ial dos exércitos, Ial Shomachia. Yahshua é a rocha, é a pedra de esquina. Por isso a vida eterna passa em conhecê-lo. Porque é Ele quem nos leva ao Pai. É Ele quem nos mostra o Pai como digno de adoração. Só Ele digno de adoração. Por isso a vida eterna passa em conhecermos o Pai como o único Criador verdadeiro, como o único Ial verdadeiro, e a seu filho Yahshua Mashiach. Tira, paganiza, heretiza esse verso do livro de João e você terá que acertar contas com o Pai e certamente terá o seu galardão reduzido, porque os que ensinam conforme está nas Escrituras, irmãos, será chamado grande no reino de Yahshua. Será chamado grande no reino de Yahweh. Mas os que tiram coisas,
Os que acrescentam serão acrescentadas as pragas. E os que tiram serão diminuído o seu galardão. Toma cuidado, Ialdim. O quarto evangelho não é todo herético, não. Eu concordo que tem heresia nele, que tem paganismo, que tem fermento dos fariseus. Está entendendo, meus irmãos? Agora, nem por isso nós podemos dizer que o nosso irmão Romilson é falso profeta. Não. Não viu? Shaul repreendeu Pedro na presença de todos, mas quando que Shaul ridicularizou? Quando que Shaul humilhou Pedro? Não. Pedro foi repreendido porque ele era passivo disso. E agora, irmãos, eu trago essa admoestação, e como queira, se quiser falar também repreensão, porque os irmãos que pegam um livro inteiro e heretiza ele, têm que chegar para mim aqui e provar que esses textos que eu acabei de mostrar, João 14, 28, onde Alcha diz que o pai é maior do que ele mentiu nesse texto? E Alcha está mentindo aqui, irmão? O pai de fato não é maior do que ele? E Alcha está mentindo aqui em João 17, 3, que a vida eterna passa em conhecermos o Pai como o único digno de adoração, como o único Criador e, portanto, digno de adoração. E a Ele, e Alcha, quem o Pai enviou, porque a salvação nossa passa por Alcha. Porque todo que o Pai me dá virá a mim, e todos que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora. João 6, 66, acho que é João 6, 63, que se não me falha a memória. Não, 6, 37. 6, 63 é outra expressão. Vocês estão entendendo, meu irmão? Aqui, irmãos, aqui, o favor imerecido de Al é igual uma gata no teto de zinco quente. Uma gata no teto de zinco quente, irmão. A chapa é quente. Tanto a nossa garagem, como também a nossa oficina, o telhado dela é feito de telha valgalume. E se não fosse feito de telha valgalume, eu tinha perdido tudo na última chuva de granizo que caiu aqui em São Pedro da Aldeia. Chegou até a amassar um pouco o telhado. Imagina, amassou uma chapa valgalume, que é uma chapa de aço misturada com alumínio. E amassou. Então essa chapa valgalume, ela recebe a luz do sol e reflete o calor para cima. Embaixo, você coloca a mão nela, ela é quente, não é fervendo, mas é quente. Mas o calor dela não chega para mim, na minha bancada, tão forte como chegava o calor da telha de amianto. Então, o favor imerecido de Al é igual uma gata no teto de zinco quente, irmãos. E aqui, de vez em quando, um gato desavisado, sem a experiência de ter pulado no telhado quando ele estava quente, por exemplo, alguns gatos, às vezes, pulam no sol de meio-dia, irmãos. E eu acredito que não são os mesmos gatos, porque quando ele pula pela primeira vez, que queima a pata dele, eu acredito que ele não vai voltar a pular. Mas quando eles pulam, irmãos, eles com menos de 2 segundos, eles já estão fora do telhado. Eles pulam para fora do telhado. Porque quando eles pulam, que a pata cai em cima do telhado, da telha, que é valgalume, que está quente, eles chegam a deslizar com a ânsia de querer sair logo de cima do telhado. E aqui é assim o favor imerecido de Al. A chapa aqui é quente, irmãos. E é por isso que aqui eu não excluo ninguém. Primeiro, porque eu não fui orientado a excluir ninguém. Eu não fui orientado a excluir nenhum irmão aqui. Aqui entra quem Al chama e sai quem o próprio Al permite que saia. Às vezes, irmão, não é nem o próprio Al que tira, a pessoa sai por ela própria. Não aguenta a quentura da chapa. A chapa aqui é quente, a porta aqui é estreita, irmãos. Você pode olhar aí, são 60 inscritos aqui no nosso canal. 60 inscritos, irmãos. E olha aqui não é o clube da Luluzinha. Aqui você pode falar de qualquer assunto, desde que você tome cuidado de saber aonde você está. Porque lá no grupo Ial Chalaim, no Facebook, até pornografia postaram lá. E eu não fui censurar ninguém não, irmão. Porque a administração do grupo, tanto no Facebook como no Zap, é Ial que administra. Eu sou um administrador secundário, não tenho autoridade para excluir ninguém.
porque é Iau que exclui. Eu só avisei os irmãos, ó, tem uma postagem aí assim, 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 não abra porque é pornografia. Entendeu? A pessoa nunca mais postou, irmãos. Eu não precisei ir lá repreender a pessoa, porque eu acredito que o próprio Iau fez isso, o próprio Yaucha fez isso. E muitos que saem, eu digo, aleluia, Iau. Os que entram, eu digo, aleluia, Iau. Porque eu sei que a porta de entrada e saída é uma só. Yaucha, o Machia, ele é a porta por onde as ovelhas têm que passar. As ovelhas não têm que passar por mim, irmãos. Eu não sou a porta de lugar nenhum. Eu sou apenas um imitador de Yaucha. E por isso eu trago para vocês esse canal, nossos grupos no Facebook, no WhatsApp. Aqui, você que é a favor da Terra plana, você pode falar sobre Terra plana até esgotar o que você tem de falar sobre Terra plana. Você pode falar também sobre Terra esférica até esgotar. E muito embora a minha posição é 100% terra plana, eu ainda oscilava até alguns meses atrás, eu ainda oscilava. Hoje não. Hoje eu confirmo 100%, porque os servos de Iau, irmão, não pode oscilar. É sim, sim, não, não. É ou não é. Mesmo que às vezes a decisão de aceitar alguma coisa esteja errada, vai confirmando isso, até que a luz da aurora seja dia perfeito na sua vida e na minha vida. Porque uma coisa é certa, irmãos, a Terra esférica, o heliocentrismo, porque o heliocentrismo faz parte da Terra esférica. No heliocentrismo, a Terra esférica é uma poeira cósmica, é insignificante. Olha só, Iau vai trazer o trono dele para cá, aqui será a capital do universo e do multiverso, num lugar insignificante, num lugar que é apenas uma poeira cósmica. Isso é porque o heliocentrismo não tem visão nenhuma a respeito da Terra plana, a respeito da verdadeira criação de Iau. Então, essas admoestações, estas repreensões que aqui faço, através do ministério, trazendo aqui uma admoestação, uma repreensão, em algumas coisas, em alguns aspectos do ministério do nosso irmão Romilson Ferreira, é nesse tom, irmãos. É que o fato dele profetizar arrebatamento e não acontecer, não faz dele um falso profeta, não. Porque esse fato já está registrado em Apocalipse 10, 10 a 11. Entendeu? Já está registrado lá. Então ele está dentro daquele contexto. E lembra que no versículo 11, Iau manda ele profetizar outra vez. E o que ele vem fazendo? Cada vez que o arrebatamento não acontece, ele continua profetizando. Está obedecendo a voz de Yaucha. Entendeu? Não deixe de seguir o canal do irmão Romilson por causa dessas estruturas, por causa dessas deficiências. Se fosse assim, nós deveríamos deixar de ler os livros de Pedro, porque ele foi repreendido por Shaul. E, no entanto, eu leio as cartas de Pedro. Eu recebo as cartas de Pedro como inspiradas, irmãos. Eu não vou descredibilizar as cartas de Pedro, porque ele foi repreendido por Shaul numa situação que, de fato, ele estava equivocado. Mesma coisa eu não vou deixar de participar do Partido Pão lá no canal Atalaia de Iau, porque o irmão Romilson, nesses aspectos que eu falei, ele está equivocado. Ainda que ele não entenda isso agora. E se tiver de entender, só lá naquele dia. E quando ele for olhar o galardão dele e toda a estrutura, a pedrinha branca com o novo nome, que só quem recebe o novo nome sabe o que significa aquele novo nome. Ali, irmão, o significado do novo nome naquela pedrinha branca vai estar todo o nosso histórico. Vai estar o porquê nós estamos recebendo aquele galardão, porque a nossa posição na hierarquia futura vai ser aquela. Ou você acha que na hierarquia futura não haverá posição hierárquica? Ou seja, o reino do Chamaim, o reino de Iau e Yaucha, você acha que vai ser um reino bagunçado, um reino sem hierarquia? Todo reino tem hierarquia. Tem lá o topo, o soberano, o cabeça de tudo, Iau dos exércitos, o seu filho aqui embaixo,
e depois a sua noiva, e depois os anjos, porque lembra-se que os anjos foram criados um pouco superior a nós, acima de nós. Nós somos inferiores agora aos anjos, mas no futuro, irmãos, nós seremos exaltados e na hierarquia nós estaremos no escalão de hierarquia, isso num contexto coletivo, nós estaremos no terceiro escalão da hierarquia, porque primeiro sempre vai estar o pai, segundo sempre vai estar o filho, o unigênito e o primogênito, e depois nós. Aí, na quarta categoria, vai ser os anjos. E não pense você que Satã não sabia disso, que ele sabia. Por isso ele levou o plano. Ele não aceitava, irmãos, que no futuro ele iria estar na quarta categoria. Ele não aceitava que nós iríamos subir a categoria. Ele estava na terceira, porque Iau é o primeiro, Iauxa o segundo, e ele era o terceiro na hierarquia. O terceiro. E dentro da hierarquia, dentro do plano da salvação, porque Iauxa se tornou um conosco, e nós nos tornamos um com ele, e ele entendeu que ele ia passar para a quarta posição, porque foi assim que Iau preparou todas as coisas. Vocês acham que ele levou a rebelião dele a cabo apenas porque almejou o lugar do pai? Não. Além de ele ter almejado o lugar do pai, irmãos, ele viu que dentro do plano de Iau, nós seríamos o próximo depois de Auxa. E na eternidade, irmãos, na categoria, nós vamos estar junto com Iauxa. Não é nem na terceira, nem na hierarquia, na terceira posição. Nós vamos estar junto com Iauxa. Nós vamos com Iauxa aonde Iauxa for. Mas isso é para Filadélfia. Isso é para noiva pura, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Porque nós vamos ser um com ele, a noiva dele. Nós vamos ser o corpo de Iauxa. A cabeça, na hierarquia, nós vamos estar juntinho com Iauxa. Nós nunca vamos ser superior a Iauxa, porque Iauxa é o nosso cabeça. E o pai é o cabeça de Iauxa. E nós temos que ensinar essas coisas, irmãos. Temos que ensinar essas coisas. E o trigo que vai também ser recolhido, aí é na abertura do milênio que Iauxa irá inaugurar nessa terra. O trigo também vai fazer parte. Mas dentro do contexto, irmão, dessas coisas que eu estou trazendo aqui, por que eu estou falando isso a respeito do nosso irmão? E não é no intuito, irmão, de humilhar o meu irmão, não. Que isso? Longe de mim. Você acha que Shaul repreendeu a Pedro porque ele quis humilhar Pedro? Não. Ele repreendeu porque Pedro era passivo de repreensão. O que ele estava fazendo não era uma obra de um Ialdim consagrado, separado para pregar o evangelho. E ao gentio, irmãos. Depois o próprio Shaul foi evangelista do gentio. Saiu pelo mundo afora anunciando o evangelho. É evidente que depois Pedro entendeu a estrutura da coisa, como ela tem que ser, dentro de uma conjuntura profética. Nós temos que nos encontrar num contexto limpo, sem puro, sem mancha. E dentro do contexto limpo, irmãos, está nós nos colocarmos na mão de Iauxa e deixar Iauxa nos usar, nos gastar e sermos gastados por ele. Mas dentro da obediência, irmãos. Por exemplo, aqui vocês sabem, aqui não é o clube da Luluzinha. Aqui vocês não são restritos a falar o que eu quero que vocês falem. Aqui vocês são direcionados a falar o que Iauxa quiser que vocês tragam aqui. E muitas das vezes, irmãos, vocês trazem aqui nos comentários, me dá até sugestão. Às vezes eu faço aqui mensagem de comentário que eu vejo, que não são muitos, são pouca gente que comentam aqui,
que dá joinha nos vídeos. Parece que as pessoas têm preguiça de dar joinha nos vídeos. Entendeu, irmãos? E com isso, em vez de ajudar, de ajuntar, acaba espalhando. Porque quando tu dá joinha no vídeo, quando você comenta, quando você expõe a sua dúvida, e quando eu aqui respondo na medida do possível, e até o presente momento, está sendo possível responder todas e qualquer pergunta dentro do que alguém traz para mim, aqui no canal, aqui e Alxalaim, aqui no YouTube, também lá nos grupos. Se alguém perguntar alguma coisa, na medida do possível, eu tenho respondido todos os questionários, porque isso faz parte, irmãos. Até porque dar conta de 60 inscritos é tranquilo. Agora dar conta de 100 mil, 130 mil, 10 mil, 1000, é mais complicado. Mas se ao abrir a porta aqui, se as ovelhas, aliás, a porta já está aberta, se as ovelhas ouvir a voz de Al, porque as ovelhas vão ouvir a voz de Al, vir aqui, se inscrever, participar, interagir conosco, esse amigo que vos fala vai estar à disposição de cada uma delas. Ainda que eu possa demorar a responder algumas, porque se surgir muitas ao mesmo tempo, eu não posso dizer que eu vou conseguir responder todas, mas estarei dando atenção àquelas que Ial, na medida do possível, me conduzir a dar atenção. Então, irmãos, aqui não é o clube da Luluzinha. Aqui nós pregamos de fato e de verdade a palavra de Ial dos Exércitos. Aqui, irmãos, até agora, eu achei uma pessoa que diz que as nossas mensagens aqui são estranhas, mas ela não colocou aonde está o estranho nas nossas mensagens, só disse para mim que é estranha. Eu aqui não preciso dar volta e nem esconder nome. O irmão Lucas Ferreira, lá do grupo Atalaia de Al, no WhatsApp, ele me excluiu alegando que as nossas mensagens são mensagens estranhas. Eu até acredito que pode ser estranha para ele e para muitos outros que não cresceram ainda na estatura de Alcha e, portanto, não pode entender as mensagens que esse amigo que vos fala aqui traz. Para quem não chegou na estatura de Alcha, irmãos, essas mensagens que eu trago aqui, ela vai soar como estranho, vai ser coceirinha, vai dar coceirinha nos ouvidos. É, irmãos, vai dar coceirinha nos ouvidos, para quem não está capacitado para entender as coisas que esse amigo que vos fala traz aqui, e eu até reconheço que muitas delas de difícil compreensão. E não foi diferente com Shaul no passado. Shaul também tinha muita coisa nos evangelhos dele, nas cartas dele, que era de difícil compreensão. O próprio apóstolo Pedro disse isso. Mas nem por causa disso Pedro deixou de falar das escritas de Shaul. Ele sabia que tinha coisa de difícil compreensão. Você já deve ter lido isso. Eu não separei aqui, porque isso veio agora na minha mente, não veio na hora que estava preparando a mensagem. Mas vocês sabem que Pedro disse que nas epístolas de Shaul tem coisas de difícil compreensão. Olha só, até para Pedro, irmão. Nas epístolas de Shaul tinha coisa de difícil compreensão. Mas que os homens distorcem para a própria destruição. Para a própria destruição. No caso do nosso irmão Romilson, ele heretizar todo o quarto evangelho não é para a perdição dele. Não. Ele não vai se perder por causa disso. Mas ele terá dano no sentido do galardão. Na hierarquia, eu não sei qual lugar que ele estará. Eu sei que ele estará nela. Porque se ele continuar com o trabalho dele de profetizar a respeito do arrebatamento, a alimentar a igreja com esse tema, com esse assunto que é muito importante, e Al escolheu ele para tratar desse assunto conforme ele trata, entendeu? E Al escolheu ele, e não porque esse amigo que vos fala aqui não saiba desses assuntos. Eu sei na largura, na altura e na profundidade, irmãos. E quando digo isso, estou falando até mesmo sobre dia, hora, mês e ano, 100% correto de que vai acontecer o arrebatamento.
Só que eu não posso falar aqui. É um segredo de Yahweh. Se você quiser saber, se você for profeta, você não vai ficar sem ter essa informação correta, com 100% de certeza. Porque a informação, irmãos, é para os servos dos profetas. Aí você pode me perguntar, por que acontece então com o irmão Romildo, uma vez que ele é servo, ele é profeta, ele não tem batido com taxa de 100% de certeza? Por que ele não bate com essa taxa de 100% de certeza? Porque ele ainda não entendeu que é um segredo de Yahweh, porque se ele tivesse 100% de certeza como eu tenho, ele também entenderia que é um segredo de Yahweh e que, portanto, o segredo de Yahweh tem que ser revelado pelo próprio Yahweh. Mas por que ele tem que ser nessa estrutura, o ministério dele em relação ao arrebatamento, tem que ser nessa estrutura que é? Porque Yahusha já revelou em Apocalipse 10, 10 e 11, que o homem que come o livro, que na boca é doce, que no estômago é amargo, é ele, o irmão Romilson Ferreira. Eu não sei se ele vai levar isso até o dia do arrebatamento, irmãos. Eu não sei. Eu não sei se Yahusha vai colocá-lo para dormir. Eu não sei. Eu não sei se ele vai levar esse ministério até o final. Isso não está revelado para mim. Eu não sei. Eu tenho orado por ele, porque eu tenho visto ele reclamando de problema de coluna e está dando falta de ar nele. Eu tenho orado por ele. Tenho orado por ele para que Yahweh o fortifique e, se for da vontade dele, que Yahweh o cure desse problema que ele está. Eu tenho visto aí em alguns livros, algumas lives dele, ele demonstrando uma deficiência respiratória. Então, irmãos, eu tenho orado por ele. E eu não sei. De fato, eu não sei. Se você me perguntar se ele vai levar o ministério até o arrebatamento, eu não sei. Eu só sei, irmãos, que ele está segurando firme no arado e não está olhando para trás. Por isso eu digo que ele é um Yaldim e que Yahweh o escolheu. Entendeu? Porque ele está cumprindo o papel, ele está cumprindo o ministério de não olhar para trás. Que Yahweh nos abençoe, em nome de Yahshua Mashiach, que ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto e me conduza a trazer o próximo vídeo, onde eu vou falar de coisas grandes e ocultas que o sistema escondeu de nós. O vídeo que foi danificado, o vídeo da live, que ficou sem áudio de uma hora para outra, e agora até para mim está sem áudio, irmãos. Para mim estava com áudio perfeito, do começo ao fim. Agora até para mim, quando eu abro ele no aplicativo, no YouTube Studio, ele fica sem áudio também, agora até para mim. Para você ver a importância do que está ali. E por isso eu vou trazer dentro do OBS Studio, vou trazer como forma de gravação, não vou trazer como ao vivo, como live, vou trazer como eu estou trazendo esse, em formato de gravação. Então vocês fiquem atentos, que eu quero trazer esse assunto na baila, quem sabe no próximo vídeo. Que Yahweh nos abençoe, em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja.